Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quinta web aula da disciplina de Matemática Financeira do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Me chamo Rafael Ninck e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem branco, estou trajando uma camisa azul clara, com um blazer azul, calça jeans e um sapato preto. Ao fundo, uma projeção branca com as letras verdes grandes escrito EAD Mudando Realidades. Na aula de hoje, daremos continuidade ao assunto de amortização. Em especial, falaremos um pouco sobre o Price e o SAC, que são os dois principais métodos de amortização utilizados no mercado. Então, se você for fazer um empréstimo ou financiar a sua casa própria, provavelmente um dos dois métodos será utilizado no cálculo do parcelamento e da amortização da dívida. Então, para a aula de hoje, veremos, dentre aqueles sistemas de amortização, o Price e o SAC. Com isso, espera-se que ao término da aula você consiga compreender o conceito de amortização, ou seja, o conceito de pagar a dívida, pagar o principal da dívida, diferenciar os métodos de amortização e ainda aplicar esses métodos. Como que eu faço para calcular o valor de uma parcela num financiamento? Quanto daquela parcela eu estou utilizando para amortizar a minha dívida, certo? Então, já falamos anteriormente que a amortização era o processo de extinção de uma dívida, o processo de pagamento de uma dívida. Vimos na aula anterior o sistema do montante, onde eu pago a minha dívida no término do contrato, o sistema de juros antecipado, que eu pago os juros antes para depois pagar o principal, o sistema americano, que eu pago os juros periodicamente no término do contrato principal, e hoje veremos o sistema Price, que difere-se dos métodos anteriores, porque no sistema Price, o pagamento já vai incluir parte do principal. Então, a gente diz que o sistema de amortização Price, também chamado de sistema francês, ou de prestações constantes, consiste em determinar um valor constante para pagamentos, ou seja, todos os meses eu vou pagar o mesmo valor, e esse valor vai incluir parte do capital mais os juros. Então, vou pagar todos os juros do período mais uma parcela que vai ser abatida do meu capital, ou seja, do meu principal da dívida. Com isso, eu estou amortizando a dívida, eu estou quitando parte da dívida já no primeiro pagamento. E como que a gente faz para achar esse valor da parcela? Eu vou utilizar exatamente uma expressão que vimos na terceira web aula, que é o sistema de série de pagamentos de forma postecipada, ou seja, imediato. Eu vou pegar um capital e vou parcelar ele em 10, 12 ou quantos pagamentos forem necessários, e esse valor da parcela já vai incluir parte do principal, parte da dívida. Vejamos um exemplo. Considerando o exemplo que já começamos lá na aula anterior, na aula 4, que cita um empréstimo de R$100 mil que foi quitado em 5 meses. Só que nesse caso, a gente vai pagar isso em prestações, em 5 prestações, usando o método Price, ou seja, em 5 prestações iguais. E aí, posterior a isso, a gente vai entender como que ocorre a evolução da dívida ou o pagamento da dívida ao longo desses 5 meses. Então, a gente vai representar isso para saber o quanto cada parcela vai impactar no pagamento da dívida, certo? Então, nesse caso, estamos tomando um empréstimo de R$100 mil e vamos pagar isso ao longo de 5 meses com 5 prestações. E o que está disposto no Price é que essas 5 prestações vão ser 5 prestações
iguais. Então eu preciso achar o valor dessas prestações que eu vou chamar de PMT. Como que a gente faz isso? Observando, eu tenho uma série de pagamento postecipada, porque o primeiro pagamento ocorre posterior a um período de juros. Então aqui eu vou aplicar as fórmulas da série de pagamento imediata ou postecipada para determinar qual será o valor dessa parcela. Como que a gente faz isso? Usando a expressão PV igual a PMT, que multiplica o fator que vai determinar o valor das parcelas. Esse fator é 1 mais I elevado a N, onde N é o número de parcela, menos 1, dividido por I, 1 mais I elevado a N. Então, eu sei que foi tomado um capital, um valor presente de R$100 mil emprestado. O que falta agora é descobrir o quanto eu preciso pagar todos os meses, que é o nosso PMT. Vou substituir nessa expressão as informações do problema. Primeiro, a taxa de juros. E aí o que a gente viu? Que a taxa de juros utilizada foi de 5% ao mês. Então eu vou pegar aquele 5% e vou dividir por 100. Por que eu divido 5 por 100? Porque quando utilizamos o símbolo de percentual, a gente está representando uma fração de 5 para 100. 5 dividido para 100, 0,05. E é esse valor que corresponde à minha taxa de juros, 0,05. Elevado a N, que é o número de parcelas. Quantas parcelas combinamos que o pagamento seria feito? 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Então eu vou substituir lá na nossa expressão por 5, menos 1. Denominador substitui com os mesmos fatores e resolve a expressão. O que eu tenho que resolver primeiro? Eu vou resolver toda essa fração. Então eu tenho 100 mil igual PMT, e aí eu faço primeiro, a adição dentro do parênteses. Essa é a primeira operação que eu preciso fazer. Depois, resolvo a potência e, por último, a subtração. Com isso, vamos chegar no valor de aproximadamente 0,276282. E, na sequência, eu faço o denominador. Primeiro o que está dentro do parênteses, depois a potência e, por último, a multiplicação. Vou achar um valor aproximado de 0,063814. Posterior, eu tenho uma fração nada mais é do que uma divisão, então eu tenho o valor de 0,27 dividido por 0,06 aproximadamente. Isso vai dar um valor de 4,329477. Como esses valores têm muitas casas decimais, utilize uma calculadora para você efetuar esses cálculos de forma mais rápida. Como eu tenho uma potência, se eu utilizar uma calculadora científica, vai facilitar a resolução de potência, já que 1,05 elevado à quinta potência é ele vezes ele mesmo, 5 fatores, certo? Como eu quero procurar o valor do meu PMT e ele está multiplicando, eu preciso tirar esse 4,32 e mudar ele de membro. Como ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então eu vou ter os 100 mil dividido por 4,329477. E no segundo membro sobrou só o PMT. Ou seja, o valor da parcela vai ser exatamente o resultado daquela divisão. Eu vou dividir 100 mil para 4,32, que deu R$ 23.097,48. Então significa o quê?
que quando eu tomei um empréstimo de 100 mil, eu vou ter que pagar isso ao longo de 5 meses em 5 prestações de R$ 23.097,48. Isso vai dar mais de 115 mil reais. Por quê? Porque como eu tenho a compensação paga no formato de juros, esses mais de 15 mil reais será essa compensação, será esse valor dos juros. Só que se eu pago 15 mil reais de juros e todos os meses eu estou pagando 23 mil, vai sobrar dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Abato da dívida. E aí que entra a nossa amortização. Esse valor de R$ 23.094, que é o valor das parcelas, parte vai ser para a gente abater da dívida e o restante para cobrir os juros daquele mês. Então eu pago os juros e aí o que sobra eu abato da dívida. Minha dívida diminui, no mês seguinte eu vou pagar novamente os juros e sobra mais um pedaço para pagar da dívida. Então no método Price, o pagamento da dívida se dará a cada pagamento, a cada parcela que você efetuar. Paguei uma parcela, minha dívida vai diminuir, automaticamente eu vou pagar menos juros no mês seguinte e assim sucessivamente. Então, a cada parcela que você paga, diminui-se os juros, diminui-se a dívida. E até que chega o último mês, você vai quitar todos os juros daquele período e quitar o final da dívida. Você vai amortizar a dívida no último período também. Então, a cada mês, amortiza uma parte da dívida e paga os juros até que a dívida vai ser extinta. E como que se dá isso mensalmente? Vamos olhar a tabela. No primeiro mês, no momento zero, fui lá e contraí uma dívida. Eu vou sair do banco com aqueles 100 mil, eu não preciso pagar nada no momento da contratação da dívida. Só que passado-se um mês, eu vou ter que pagar a dívida. E como a gente já viu, o valor da parcela vai ser de 23 mil reais. Esses 23 mil reais vai incluir os juros e uma parte da dívida. Mas quanto que eu preciso pagar de juros no primeiro mês? Sobre quem que eu vou calcular esses juros? Eu vou pegar a minha taxa contratual de 5% e vou aplicar exatamente em cima do meu saldo devedor. Eu vou calcular 5% de 100 mil. Isso vai dar 5 mil reais. Então, se no primeiro mês eu preciso pagar 5 mil reais de juros e eu paguei 23 mil, eu paguei um valor maior do que os juros. E essa parcela maior foi de 18 mil. Então, o primeiro pagamento de 23 mil, 5 mil reais vai para pagar os juros e os outros 18 mil eu posso abater da minha dívida. Então, a minha dívida, que era de 100 mil, ela vai cair 18 mil. Ela vai cair para 81.902,52 centavos. Então, a minha dívida, que era de 100 mil, caiu para 81 mil. No mês seguinte, no mês 2, como eu contratei em pagamentos mensais, eu vou pagar de novo 23 mil. Só que parte desses 23 mil vai ser destinada aos juros e o restante para amortizar a dívida. Então, quanto que eu preciso pagar de juros esse mês? Aí você deve estar pensando, será que é 5% em cima dos 100 mil? Não, porque a tua dívida diminuiu. Eu vou calcular 5% agora em cima dos 81 mil, que era o seu saldo devedor. Com isso, esse segundo mês já vai dar um juros menor, porque minha dívida diminuiu. Então, dos 23 mil que eu paguei, 4 mil era para juros, vai sobrar 19 mil reais que eu posso abater da minha dívida. Então, a minha dívida, que era de 81, caiu para 62. E eu já começo a ficar feliz, porque mês que vem eu vou pagar ainda menos de juros. Então, no terceiro mês, dos 23 mil que eu paguei mensal naquele mês, eu vou pagar 3.145 só de juros, porque os juros vai ser calculado sobre o saldo devedor. Qual que era o saldo devedor? 62 mil. Então já me sobrou quase 20 mil reais que eu posso abater da dívida. Então minha dívida, que era de 62, caiu para 42. Então no mês seguinte eu vou pagar de novo 23 mil. Desses 23 mil, parte é por juros. E qual vai ser o valor dos juros?
5% em cima do saldo devedor, ou seja, dos 42 mil, que vai dar 2 mil. Então vai me sobrar aí já quase 21 mil para abater da dívida. Então eu vou lá e abato da dívida. Olha, já que sobrou esses 21 mil, tá aqui, abaixo da dívida, a dívida caiu para 21 mil. No mês seguinte, eu vou pagar de novo 23 mil reais. Só que desses 23 mil, parte vai ser para os juros. E qual vai ser os juros? 5% do saldo devedor. E olha o tamanho já do saldo devedor, 21 mil. Então eu só vou pagar esses 5% de juros em cima dos 21 mil, que vai dar R$ 1.099. E aí vai sobrar R$ 21.997,60, que eu vou usar para pagar da dívida, e a minha dívida vai zerar, ou praticamente zerou. Essa diferença de 1 centavo poderia ser incluída na última parcela, que aí eu quitaria a dívida, certo? Então no método Price, o que a gente faz é calcular um valor de uma parcela fixa que vai ser quitada mensalmente, e essa parcela vai incluir parte de juros e parte do capital. E não necessariamente é o mesmo valor do capital. Vimos que conforme o tempo passa, a dívida diminui, os juros diminuem, sobra mais para eu abater do principal, e isso vai garantir que quando terminar o contrato eu paguei toda a dívida e paguei também os juros mais o principal da dívida. Então, o que a gente chamou de amortização é o quanto a gente está pagando da dívida. E aí, se você for olhar na coluna amortização e somar esses valores, vai dar exatamente os 100 mil. A amortização é o quanto você pagou do principal. Para eu quitar uma dívida, eu preciso pagar o principal todo. Então, a soma da amortização equivale ao principal. E se eu quero saber o quanto que eu paguei de juros, eu poderia somar esses valores. E aí você vai observar que você vai pagar um valor de mais de 15 mil reais de juros, certo? Então esse é o método Price. Agora, você foi lá no site da Caixa Econômica Federal e fez uma simulação de financiamento de uma casa e observou que ele deu um outro método, o método saque. As parcelas eram decrescentes. Como que isso acontece? Como que acontece a amortização da dívida no método saque? Então, empréstimos de curto prazo geralmente é feito utilizando o método Price. Empréstimos em longo prazo é usual utilizar-se o saque, porque a parcela vai ser decrescente. Então, por mais que ao longo do tempo o meu poder aquisitivo diminua, mas a minha dívida também vai diminuir, o que não vai impactar nas minhas finanças mensais, certo? O método saque, ele consiste num sistema de amortização em que o devedor vai pagar o empréstimo em parcelas, só que essa parcela vai ser diluída num valor fixo do capital e acrescido aos juros. Então, o que é constante vai ser o valor da amortização, mas eu preciso incluir os juros. Então, no método Price, as parcelas eram constantes. No método saque, o que vai ser constante é o quanto que eu vou diminuir da minha dívida. Mas se o quanto que eu diminuo da minha dívida é constante, e a minha dívida diminui, os juros diminuem, quando eu vou somar essa amortização mais os juros, vai dar a cada período que se passa, um valor menor. Por isso que no método saque, o valor das parcelas são menores ao longo do tempo. E aí facilita, porque o que eu preciso fazer primeiro é achar o quanto eu preciso pagar todos os meses da dívida, que é a nossa amortização. Como que a gente faz isso? A gente pega o valor da nossa dívida, o principal, o capital, e divide pelo número de parcelas. E aí eu sei o quanto eu vou amortizar mensalmente. Então é como se eu combinasse com o meu devedor, olha, eu vou te pagar a dívida, se eu contrair uma dívida de 100 mil, eu vou pagar todos os meses 20 mil da dívida, mais os juros para minha dívida não crescer, certo? Então se a gente considerar aquele exemplo anterior dos 100 mil, mas agora não usando o método Price e o método saque,
como que ficaria? Como que a dívida seria paga ao longo do período? Simples. Então, se eu estou considerando um empréstimo de 100 mil, esse é o capital. Se eu quero pagar ele em 5 meses, pelo método SAC, que é um método parcelado, eu vou parcelar isso em 5 meses. Só que eu preciso acrescentar os juros. Para isso eu tenho que verificar qual taxa de juros que será cobrada. Nesse caso, 5%. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o quanto eu preciso pagar da dívida todos os meses. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a minha dívida, que era os 100 mil reais, e diluir ele pelo período de pagamento, ou seja, 5 meses. Com isso, significa dizer que todo mês eu preciso pagar 20 mil reais da dívida, só que eu preciso pagar os juros. Então eu vou pagar 20 mil reais mais os juros. Então vamos ver se a gente entendeu. Se eu fosse fazer uma linha do tempo, momento 0, fui lá no banco, tomei 100 mil reais emprestado, ou seja, entrou no meu caixa 100 mil, por isso que essa seta para cima. Vou pagar isso em 5 prestações, utilizando o saque. Cada amortização de cada mês vai ser de 20 mil reais. Então, eu vou pagar 20 mil reais, 20 mil reais, 20, e na última, 20 mil por mês. Só que isso eu estou pagando só a dívida. Eu não posso esquecer que, além disso, eu preciso pagar os juros. Então, eu vou calcular qual seria os juros desse mês e acrescento na dívida. Qual vai ser os juros do segundo mês? Qual vai ser os juros do terceiro? Qual vai ser os juros do quarto? E qual vai ser os juros do quinto mês? Com isso, eu paguei o principal de forma diluída e paguei os juros. Então, vai chegar nesse exato momento, no quinto mês, eu vou quitar a minha dívida, certo? Como a minha dívida diminui, o valor dos juros diminui, ou seja, vai impactar no valor das parcelas. As parcelas também vai diminuir ao longo do tempo, certo? Vejamos como que acontece isso lá naquela tabelinha. A mesma tabela que fizemos para o saque, só que para o price. Só que agora vamos fazer utilizando o saque. Então, no momento 0, eu contraí uma dívida de 100 mil reais, combinei de pagar no saque, e aí o saque é sistema de amortização constante, e aí eu sei que eu vou começar a minha tabela por essa coluna. Eu vou começar pela amortização, já que eu combinei todos os meses de amortizar em 20 mil reais. Então, eu vou preencher toda a tabela, e aí você pode até somar isso daqui. O somatório desse vai dar exatamente os 100 mil reais. Só que como eu sei que eu não vou pagar só 20 mil, eu preciso pagar os juros, eu vou ter que calcular o valor dos juros. Só que eu vou calcular o valor dos juros de forma mensal, utilizando a nossa taxa de 5%. E no primeiro mês, esse juros vai ser calculado sobre os 100 mil reais. Então, 5% de 100 mil, 5 mil. Como eu quero amortizar a dívida em 20 mil, significa que eu preciso pagar os 20 mil mais os 5 mil reais de juros. Então, o meu pagamento vai ser 25 mil reais. Esse é o primeiro pagamento. No segundo mês, eu vou pagar também 20 mil do capital mais os juros. E aí eu preciso calcular esses juros, que aqui deu 4 mil. Mas por que deu 4 mil? Porque eu vou usar a taxa de 5% em cima da dívida atualizada. Se eu já tinha pago 20 mil da dívida, a dívida caiu para 80 mil. Então eu vou calcular 5% de 80 mil, que é 4 mil. Como eu estou pagando 20 mil de dívida mais 4 mil de juros, o pagamento daquele mês vai ser 24 mil. E aí a minha dívida, que era de 80, amortizando em 20, ela cai para 60. E assim sucessivamente. No mês seguinte, eu sei que eu vou ter que abater 20 mil da dívida, mais os juros, que nesse caso eu calculei sobre os 60 mil. Vai dar 23 mil, então o pagamento daquele mês é de 23 mil reais.
A dívida que era de 60 vai cair para 40 mil, já que eu estou pagando todos os meses da dívida 20 mil. Então, no mês seguinte, de forma similar, eu vou amortizar da dívida 20 mil, vou calcular os juros em cima dos 40 mil, que deu 2 mil, significa dizer que nesse mês eu vou ter que pagar 22 mil reais. A dívida que era de 40 vai cair para 20 mil. Então, no mês seguinte, basta pagar os 20 mil mais os juros. Só que os juros vai ser calculado em cima de 20 mil, por isso que vai dar R$1.000. E aí a minha parcela deu 21 mil reais. 21 mil reais inclui os juros e quanto que eu vou abater da minha dívida, que é 20 mil. Minha dívida era de 20 mil, ela vai cair para R$0. Com isso, eu amortizei a minha dívida em 5 prestações de 20 mil mais os juros. E aí o que a gente pode observar que o valor dos pagamentos foram decrescentes. Ou seja, eu contraí uma dívida de 100 mil reais. No primeiro mês, eu paguei 25 mil. No segundo, eu paguei 24 mil. No terceiro, eu paguei 23 mil reais. No quarto mês, eu paguei 22 mil reais. E no último mês, eu paguei 21 mil reais. As minhas parcelas foram decrescentes. Se eu for somar o quanto eu paguei 25, 24, 23, 22, 21. 3, 6, 10, 15 mil reais de juros. Eu paguei 5 prestações de 20 mil reais da dívida, mais 15 mil reais de juros, certo? Então, vantagens em relação ao price, as parcelas vão ser decrescentes. Desvantagem é só a gente observar o primeiro pagamento. Eu paguei 25 mil reais. Já no saque, se a gente voltar para o exemplo do price, no price eu paguei quanto cada parcela? Eu paguei 23 mil. Então no price, a vantagem é que o valor do pagamento vai ser menor, o primeiro pagamento. Eu comecei com 23.097,48. Só que isso vai ser diluído ao longo do período. Então, no saque, as parcelas vão ficar decrescentes. Então, já na terceira parcela, já fica menor do que no price. O saque, eu começo pagando uma parcela maior e termino pagando uma parcela menor. No price, as parcelas são constantes. Então, se eu comecei com 23 mil, eu vou terminar pagando a última de 23 mil reais. Então, qual é mais vantajoso? Se você for somar aquela coluna de juros lá da tabela price e da tabela saque, você vai ver que na tabela price você vai pagar um juros maior. Mas por quê? Porque se eu comecei pagando menos do que no saque, eu vou ter que pagar no final maior parte desse capital. Eu vou diluir menos o capital ao longo do período. O último período eu vou ter que estar pagando muito do capital. Por isso a minha dívida vai ser empurrada parte dela para o final e aí eu pago mais de juros. Então, qual paga menos juros? O saque, porque eu já começo pagando mais do capital. Então, minha dívida diminui de forma mais rápida, mais acentuada. Então, eu pago menos juros. Agora, se você for olhar o quanto você compromete da tua renda já de início, o saque vai comprometer mais, porque eu preciso pagar 25 mil reais, enquanto que no price eu só preciso pagar 23 mil reais de início. Isso olhando o início dos pagamentos, certo? Então, método de curto prazo geralmente utiliza price. Métodos de empréstimo para longo prazo geralmente se sugere o uso do saque, por exemplo, financiamento imobiliário. Mas isso é sugestão. Dependendo do contrato, por exemplo, a Caixa Econômica, ela já oferece as duas formas contratuais. Você pode escolher se você vai optar pelo price ou se você vai optar pelo saque. Podendo optar pelo saque, é mais interessante porque você paga menos juro. Por mais que a taxa contratual é a mesma, o que vai garantir que você vai pagar menos juros é que você já começa pagando uma parte
uma parcela maior do capital, certo? Com isso, a gente encerra os principais métodos de amortização que a gente tem, dentre aquele rol de amortizações. Existem outros métodos, por exemplo, um método que mistura o método price-saque para que não haja essa diferença tão acentuada. Outro problema do price, do saque em relação ao price, é que no saque você não consegue achar um valor de uma parcela fixa, porque você tem parcelas variáveis. Então vai ser importante na hora de fazer o saque você montar essa tabela de pagamentos ou calcular de forma mensal o quanto você precisa pagar. É mais difícil explicar para alguém, olha, esse mês você vai pagar 25, mês que vem você vai pagar 24 e assim sucessivamente. Porque o valor das parcelas são variáveis, vai ser decrescente. A primeira parcela é maior do que a segunda, que é maior do que a terceira e assim sucessivamente. Então, quando você faz uma simulação lá no site da Caixa Econômica, pelo método saque, você consegue enxergar o valor de cada parcela. Porque aí você vai ter uma tabela para os 420 meses do quanto que você paga em cada mês. Mas como que a gente consegue fazer isso? Calculando qual que é o saldo do devedor. Então, eu consigo achar o saldo do devedor no sistema de amortização saque usando a expressão. O saldo devedor após qualquer pagamento, por exemplo, qual vai ser o saldo devedor da quarta parcela? Quando eu paguei a quarta parcela, eu pego o saldo devedor inicial, que se a gente olhar lá naquele problema anterior, era de 100 mil, menos quantos pagamentos eu já fiz? Se eu quero saber o saldo após o quarto pagamento, eu fiz 4 pagamentos. Quantos pagamentos eu fiz? Aí eu não olho para o valor da parcela, mas o quanto que eu amortizei. A gente estava amortizando 20 mil. Então fica, saldo devedor da quarta parcela vai ser os 100 mil menos as 4 parcelas de 20 mil, que vai dar 80 mil. Então, quando eu terminei de pagar a quarta parcela, no nosso caso, o saldo devedor era de 20 mil, que a gente pode até comparar. Ó. O saldo devedor após a quarta parcela foi de 20 mil. Eu consigo achar o saldo devedor em qualquer momento dessa tabela, de forma mais fácil do que no price. A gente ainda consegue achar qual que é o valor da parcela. Para achar, por exemplo, o valor da parcela 4, o que a gente faz? A gente pega o quanto a gente está amortizando todos os meses, porque a parcela inclui a amortização, mais os juros. E isso daqui é os juros do período anterior. Eu vou pegar, eu estava devendo 100 mil, menos, se eu quero o saldo, o valor da parcela da quarta parcela, eu vejo quanto que ele estava devendo após a terceira parcela. 3 parcelas de 20 mil, vezes a taxa de juros. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 20 mil, 60 mil, 100 mil menos 20 mil, 40 mil. Então, eu calculo juros em cima de 40 mil, que é 2 mil. Logo, a parcela 4, ela custa 20 mil da amortização que a gente precisa fazer todos os meses, mais um juros de 2 mil reais. Então, a quarta parcela vale 22 mil reais. A gente pode até comparar se isso está batendo com a nossa tabela. O valor da quarta parcela foi de 22 mil. Então, a gente consegue achar o valor de qualquer parcela utilizando a expressão PN. Então, método saque, vantagem, parcelas decrescentes. Desvantagem, você começa pagando mais. Certo? Método price, vantagem, a gente sabe quanto que vai pagar todos os meses, porque o valor é idêntico. Desvantagem, você paga mais juros do que no saque, mas a vantagem também é que você começa pagando menos. Com isso, a gente vai encerrar a aula de hoje, sempre lembrando, consulte as referências, todo o material está disponibilizado lá no ambiente virtual de aprendizagem. Na minha biblioteca, Biblioteca Virtual, contém dezenas de livros sobre a temática de matemática financeira, em especial parte da nossa referência bibliográfica está lá na minha biblioteca virtual ou na biblioteca física do campus.
Havendo dúvida, consulte os tutores utilizando os fóruns de discussão ou o sistema de mensagens. E aí, na próxima aula, a gente vai encerrar a nossa disciplina falando um pouquinho sobre depreciação. Então, bons estudos e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.